Ela perdeu a pureza com um índio e foi forçada a casar com um capitão, no final do período colonial brasileiro, em uma época de formação de um Estado nacional, de intensas disputas por terras e pouca lei formal nas regiões de fronteira como o Pampa Gaúcho, onde o vento minuano não perdoa e o silêncio esconde tragédias. Viveu Ana Terra, uma mulher cujo destino foi selado por um amor proibido que a marcou para sempre. Ela era jovem, pura, até que um índio despertou nela uma paixão avassaladora. Mas em uma sociedade tão rígida, esse encontro mudaria sua vida de uma forma brutal e irreversível. Em um tempo onde a honra valia mais que a vida, Ana viu seu mundo desmoronar. Seu amor, sua esperança, tudo foi arrancado. E o que a esperava depois disso? Um castigo inimaginável. Uma mulher forçada a casar com seu carrasco em um desfecho que desafia a própria noção de justiça. Esta é a história de Ana Terra, a alma que se recusou a ser calada, mesmo quando tudo foi tomado. Prepare-se para conhecer a lenda de uma resiliência que nasceu da mais profunda dor. Olá, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Deixe seu nome nos comentários e diga de qual cidade está assistindo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu gostei e assista essa incrível história até o final. O Pampa se estendia. Um mar de terra, sem fim, sem porto. Era 1895. O verão esticava-se, um calor pegajoso que penetrava a pele e os pensamentos. Os dias eram longos e ardentes na estância da Picada, onde a vida se desenrolava sob um céu imenso e uma terra que parecia sugar a esperança. Ali, nesse rincão esquecido e sob o domínio de um sol que ressecava tudo, vivia Ana Terra. Aos 16 anos, sua existência já se confundia com a vastidão silenciosa do lugar, uma alma moldada pela aspereza do chão e pelo peso das horas. A paisagem não era apenas um pano de fundo, era um personagem que impunha sua lei. O campo estendia-se em planícies que o olhar não vencia e o vento varria a poeira, levantando-a em redemoinhos que dançavam como fantasmas. As poucas árvores, retorcidas e sofridas, pareciam ecoar a resiliência amarga dos que ali habitavam. A vida era uma batalha diária contra os elementos, contra a seca, contra a doença que podia levar um rebanho ou uma vida. E no centro desse embate, a família Terra vivia sob um regime de silêncio e regras tão rígidas quanto as pedras que formavam a casa. Maneco Terra não era homem de muitas palavras. As que lhe escapavam eram como pedras atiradas ao chão, secas, duras, sem eco. Seu olhar, sempre vigilante, perscrutava o horizonte, mas nunca se detinha em ternura sobre os seus. Ele era a autoridade inquestionável, o pilar de uma família onde a obediência era a única virtude. Seus filhos homens, Leonardo, Gumercindo, Horácio, seguiam-no na lida, com a mesma rusticidade e o mesmo mutismo. Eram a força braçal, os braços que domavam a terra e o gado, absorvidos por um cotidiano que não abria espaço para delicadezas ou questionamentos. Ao lado de Maneco, num silêncio que beirava a resignação mais profunda, estava Bibiana, a mãe de Ana. Bibiana era uma figura apagada, um espectro que se movia pela casa, os passos quase inaudíveis. Seus dias eram uma repetição infinda de afazeres domésticos, de panelas e trouxas de roupa, de uma vida que parecia ter perdido toda a cor. Seus olhos, um dia talvez brilhantes, agora refletiam apenas a exaustão, a ausência de esperança. O mutismo de Bibiana era quase uma penitência, uma forma silenciosa de aceitar um destino que ela sabia inescapável para as mulheres de seu tempo e lugar. Em cada gesto de sua mãe, Ana sentia o peso do futuro que a espreitava. Um futuro sem voz, sem escolha. Mas Ana, Ana, por trás de seus olhos escuros que pareciam absorver toda a luz e a sombra daquele lugar, havia um universo de pensamentos que se recusava a ser dominado.
Ela via as coisas de um jeito diferente. A vasta solidão do Pampa, que esmagava tantos, para ela guardava uma estranha beleza, uma imensidão que, embora opressora, também convidava a imaginação. Seus olhos eram um poço de silêncio, mas um silêncio que guardava segredos, desejos não ditos. Seus devaneios eram o único refúgio, os breves voos da mente para além das cercas da fazenda, onde a vida poderia ser outra, onde o silêncio não fosse uma prisão, mas uma melodia. Para Ana, cada dia era um novo fôlego para a mesma paisagem. Aquele céu imenso, a planície sem fim, as poucas árvores retorcidas pelo vento. Tudo parecia conspirar para que a sua existência fosse tão insignificante quanto um grão de areia na vastidão daquele chão. Contudo, essa aparente insignificância externa escondia uma força latente, uma teimosia silenciosa. Por trás dos afazeres diários, enquanto ajudava a mãe na cozinha ou observava os homens na mangueira, Ana tecia em segredo uma pequena tapeçaria de sonhos. Eram fios finos, quase invisíveis, de uma vida que ela mal ousava imaginar. Uma vida onde o afeto não fosse escondido, onde a paixão não fosse pecado e onde o seu próprio destino não estivesse selado pela terra e pelos homens que a dominavam. Ela sentia, com a certeza dos pressentimentos, que algo viria, algo que de alguma forma quebraria a monotonia de seus dias. Uma virada, um instante que mudaria a correnteza daquele rio lento e imutável. E essa espera, embora silenciosa, era a sua única e mais perigosa esperança. Essa era a sua dor mais profunda, a dor de uma alma sedenta por algo que a tirasse daquela margem, presa entre a dureza da terra e o peso de um passado que se repetia, com um futuro que parecia desenhado pela mesma mão impiedosa que talhara o próprio Pampa. E foi então que o silêncio do Pampa, aquele que parecia sufocar, foi quebrado não por um grito, mas por uma nova espécie de ausência, a de um forasteiro, e com ele a promessa de tudo que Ana jamais ousara sonhar. Os dias se arrastavam na estância da picada, longos e sem cor, cada um a copiar o outro, como se o tempo fosse uma fita sem fim, repetindo os mesmos quadros. O vento batia na casa de pedra, e os sons de bicho, de poeira levantada, de vozes abafadas dos homens da lida, formavam a única sinfonia daquele lugar. Maneco Terra continuava o mesmo, as feições duras, o olhar que varria a distância, sempre desconfiado, como se a própria vastidão do Pampa fosse uma conspiração contra ele. Os irmãos de Ana, Leonardo, Gumercindo, Horácio, seguiam o ritmo imposto, absorvidos pela brutalidade silenciosa de seu ofício, e Bibiana, a mãe, um espectro que se movia pela casa, os passos quase inaudíveis, continuava sua dança sombria de resignação. Mas Ana, ela carregava em si a ânsia de uma espera que nem ela mesma sabia nomear. Dentro dela, uma chama bruxuleava, alimentada por seus devaneios, por aqueles fios finos, quase invisíveis, de uma vida que ela mal ousava imaginar. Era um vaso que ansiava por ser preenchido, uma alma sedenta num deserto de afeições. E foi nesse cenário de espera quase mística, de uma rotina tão fixa que parecia esculpida em pedra, que o impensável começou a se desenhar. A tarde caía, e o sol, um disco de fogo no horizonte, tingia o céu de tons avermelhados, vermelho sangue que manchava as nuvens e as campinas. Era o fim de mais um dia igual a tantos outros, quando de repente um vulto surgiu na linha do horizonte, pequeno a princípio, depois crescendo, aproximando-se. Um cavaleiro solitário. Ele veio montado num pingo esguio, que parecia ter a pressa de quem fugia de algo, ou corria atrás de nada. O coração de Ana deu um salto que ela não compreendeu. Havia algo de novo no ar, uma quebra no silêncio que sua alma reconheceu antes mesmo que seus olhos pudessem definir a figura.
À medida que se aproximava da estância, a silhueta se desenhava com mais clareza. Não era um vizinho, um tropeiro conhecido, nenhum dos peões habituais. Era um homem, mas não um homem como os que Ana conhecia. Havia algo de diferente, de alheio em sua postura, em seu modo de montar, no seu silêncio. Era um índio, um foragido talvez, vindo de terras distantes, trazendo consigo o cheiro da floresta, o mistério dos rios longínquos, a melancolia de um povo que já havia perdido muito. Era Pedro Missioneiro. Os olhos de Pedro Missioneiro eram fundos, escuros como a noite sem lua, e neles havia uma dor ancestral, uma quietude que intrigava Ana profundamente. Sua pele, curtida pelo sol e pelo vento, e seus gestos contidos, mas cheios de uma nobreza selvagem, contrastavam violentamente com a aspereza e a brutalidade familiar. Ele representava um mundo outro, um mundo para além das cercas, para além das regras não ditas, para além daquela vida de pedra. O encontro foi um estudo em tensões silenciosas. Maneco Terra não gostou da aparição. O olhar do pai de Ana, sempre carregado de desconfiança, se endureceu ainda mais ao ver o forasteiro. Para Maneco, qualquer estranho era uma ameaça, um invasor em seu pequeno reino isolado, um possível ladrão de gado, ou pior, de paz. Os irmãos de Ana, com suas mãos pesadas e seus olhares desconfiados, cercaram o índio como cães de guarda, prontos para qualquer movimento que indicasse perigo. A atmosfera se tornou densa, carregada, mais pesada que o calor da tarde. Pedro Missioneiro, sem dizer uma palavra, apenas indicou a sede. Ele apontou para a boca e Ana compreendeu. Foi um gesto quase imperceptível, mas que a alcançou de uma forma estranha. No meio daquela tensão que ameaçava explodir, Ana, movida por um impulso que nem ela mesma compreendia, pegou uma cuia de água e a ofereceu. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma emoção desconhecida. Ele bebeu devagar, os olhos fixos nela, não com malícia ou desejo bruto, mas com uma intensidade que parecia ver através de sua alma. E foi nesse momento que algo irremediável se rompeu. Um lampejo, um reconhecimento mútuo que transcendia as palavras, as culturas, o medo. Ele olhou para Ana de um jeito que ninguém jamais a havia olhado. Não era o olhar possessivo do pai, nem o olhar resignado da mãe, nem o olhar bruto e indiferente dos irmãos. Era um olhar que a reconhecia não como uma propriedade, mas como um ser. Um olhar que lhe dizia, sem som, que havia um outro mundo, para além das cercas, para além do silêncio que a aprisionava. Um mundo onde sua alma não seria um caco, mas algo inteiro, digno de ser visto, de ser sentido, de ser amado. Ana, que até então vivera sob a sombra do medo e da submissão, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Uma mistura de temor e curiosidade a dominou. Sua primeira reação foi de hesitação, de proteção, a voz da cautela ditada por anos de repressão. A voz de sua mãe, silente mas presente, parecia ecoar. O mundo lá fora era perigoso e as mulheres daquele rincão sabiam que o risco era uma sombra constante. Mas algo maior do que o medo a impelia. Era o chamado de uma vida não vivida, a promessa de uma paixão que sua alma sedenta ansiava. Pedro Missioneiro não falou muito. Seus gestos eram contidos, mas havia neles uma nobreza selvagem, uma dignidade que contrastava com a aspereza dos homens da estância. Ele pediu uma refeição simples, oferecendo em troca uma pequena pedra polida de um verde estranho que ele tirou do borzeguim. Um gesto simples, mas para Ana foi um elo. Naquele momento, o silêncio habitual de Ana se encontrou com o silêncio de Pedro, e ali, no limiar da estância, uma nova linguagem começou a ser escrita. Era o convite a uma aventura, a um mergulho no desconhecido, uma escolha que, ela sabia, seria irreversível e a mudaria para sempre.
O mundo para Ana acabava de ganhar uma fenda, e por ela um sopro de vida começava a entrar. O coração de Ana, que há pouco sentira a estranha promessa de um mundo novo, agora se via apertado pela velha e conhecida corda. A proibição, o medo, a mesma teia de silêncio que por gerações aprisionava as almas das mulheres daquela terra. E em cada um dos seus dias, ela sentia o Pampa respirar, e com ele a respiração pesada do pai e dos irmãos, que se misturava ao vento, carregando a ameaça. A presença de Pedro missioneiro na estância da picada, mesmo que por instantes furtivos, era como uma brasa acesa em meio à palha seca. Uma fagulha que ameaçava incendiar a ordem meticulosamente construída por Maneco Terra. Para o pai de Ana, aquele índio foragido não era apenas um estranho. Era a personificação de tudo o que ele abominava e temia. Maneco não gostava de gente que aparecia do nada, sem ser convidada, sem ter um nome conhecido naquelas paragens. Era um homem de seu tempo e de sua terra, desconfiado de tudo o que vinha de fora, de tudo o que não podia ser medido e controlado. O que ele via nos olhos escuros e fundos do índio era a liberdade indomável, a rebeldia de quem não se submetia a cercas, a posse, a regras ou a senhores. E essa liberdade era o avesso de tudo o que Maneco prezava, de tudo o que ele havia construído com a própria dureza e com o sangue de sua família. Os irmãos de Ana, Leonardo, Gumercindo, Horácio, eram extensões da vontade paterna, homens forjados na mesma bigorna de aspereza e pragmatismo. Com suas mãos pesadas, calejadas pela lida, e seus olhares sempre vigilantes, perscrutavam cada movimento de Pedro missioneiro. Para eles, o índio representava o desconhecido, o selvagem que habitava as fronteiras, um elemento disruptivo que ameaçava a estabilidade forjada com tanto sacrifício. Os cochichos entre eles eram como facas afiadas, embora quase inaudíveis, sons ríspidos que a brisa trazia. E o silêncio pesado de suas posturas dizia mais do que 1000 palavras de desprezo e ameaça. A atmosfera na estância, já naturalmente tensa, tornou-se ainda mais densa, impregnada de uma hostilidade velada que Ana sentia em cada fibra de seu ser, como se o próprio ar estivesse mais pesado, mais difícil de respirar. E Ana, seu coração, que havia vibrado com o olhar de Pedro, aquele olhar que a viu como ninguém jamais a vira, que penetrou sua alma e a reconheceu, agora se debatia em uma tempestade silenciosa. A voz da cautela, ditada por anos de repressão, por ensinamentos não ditos e pelos exemplos vivos de sua mãe, Bibiana, ecoava em sua mente como um presságio. Bibiana, com seu mutismo quase penitencial, com seus olhos vazios de esperança, era um lembrete constante do que acontecia às mulheres que ousassem desafiar as normas, que se aventurassem para além dos limites impostos pela tradição e pelos homens. O mundo lá fora, Ana sabia, era perigoso, um vasto e imprevisível espaço. E mais perigoso ainda era o mundo interno daquela casa, onde a transgressão era punida não apenas com palavras, mas com a exclusão, com a dor da desaprovação que cortava mais fundo que qualquer faca, uma ferida que não cicatrizava. Ana sentia-se dividida entre a atração irresistível que Pedro exercia sobre sua alma, uma força magnética que a puxava para um abismo de desejo e liberdade, e o medo arraigado do pai, da família, daquele rígido tecido social que o cercava e esmagava. Ela sabia que um passo em falso, um gesto impensado, um olhar demorado demais, poderia significar não apenas a sua desgraça, a vergonha para sua família, mas talvez até a própria morte ou algo pior, o abandono, a desonra em vida. A vida naquela estância era um constante caminhar sobre cacos de vidro, e Ana, desde pequena, aprendera a ser cautelosa, a esconder seus anseios mais profundos. Seus sonhos e devaneios, antes um refúgio seguro, agora pareciam um fardo,
uma tentação perigosa que ameaçava sua já frágil existência. A resistência de Ana não era uma negação de seu desejo, mas uma defesa instintiva, uma tentativa de proteger a si mesma da inevitável catástrofe. Ela recuava, hesitava, seus passos eram lentos e incertos quando passava perto do índio, seus olhos baixos, fugidios, evitando o contato direto, embora sua alma ansiasse por aquele reconhecimento, por aquela conexão que desafiava todas as regras. Era um duelo interno, uma batalha feroz entre a alma selvagem que Pedro parecia despertar nela, uma alma que ela nem sabia que possuía, e a alma domesticada que os anos de opressão haviam esculpido em seu ser. Cada fibra do seu ser lhe gritava para não ceder, para proteger o pouco que lhe restava de si mesma. Aquela pureza intocada pelo desespero, aquela centelha de vida que ainda resistia à aridez do pampa e do lar. Ainda assim, a presença de Pedro missioneiro, mesmo à distância, exercia uma força gravitacional implacável. Ele estava ali, um ponto estranho na paisagem familiar, e sua presença quebrava a monotonia dos dias de Ana, mesmo que a distância fosse mantida, mesmo que as palavras fossem poucas ou inexistentes. Cada olhar furtivo que Ana lhe dedicava, cada vez que seus caminhos se cruzavam na lida ou perto da aguada, onde ele bebia a água que ela lhe oferecia, era um acúmulo de tensão, de possibilidades não ditas, de um futuro que se desenhava em breves vislumbres. O silêncio entre eles não era vazio. Era preenchido por um subtexto de anseios, de curiosidade, de uma conexão que desafiava as barreiras impostas pela família, pela terra, pelo tempo. O grande obstáculo não era apenas a figura imponente de Maneco Terra, com sua autoridade brutal, mas toda a estrutura social e emocional que permeava a vida no sul do Brasil daquele fim de século. O patriarcado, com suas leis não escritas, a moral rígida que julgava e condenava, o preconceito arraigado contra o outro, contra o índio, o forasteiro sem nome e sem terra. Ana compreendia, mesmo que sem palavras articuladas, que desafiar tudo isso significava arriscar o seu lugar, a sua segurança, a sua própria vida, a sua dignidade. A resistência dela era a resistência de uma mulher jovem, mas consciente do abismo que se abria sob seus pés, um abismo de desonra e abandono. O medo era um companheiro constante, uma sombra que a seguia, sussurrando sobre as consequências irreversíveis de um amor proibido, de uma escolha imprudente. Mas, sob a superfície de sua hesitação e de seu medo, algo estava crescendo, um sentimento teimoso que, como as sementes que brotam na terra árida, começava a desafiar a dureza do solo e a imutabilidade do destino. A escolha se aproximava, dolorosa e inevitável, e Ana sentia o peso dela em cada batida do coração. O pampa, que parecia tão vasto e impiedoso, de repente se encolheu ao redor de Ana. Ela estava ali, no limiar de sua própria vida, onde o medo e o desejo se encontravam, e o silêncio de sua alma se preparava para gritar uma verdade irreversível. A cada dia que Pedro missioneiro permanecia nas proximidades da estância, a tensão em Ana crescia, um nó na garganta que oprimia sua respiração. O olhar do índio, profundo e mudo, era um chamado constante, uma promessa perigosa de uma liberdade que ela mal ousava conceber. Mas a sombra de Maneco Terra era longa e pesada, e o silêncio opressor da casa parecia sussurrar as consequências de qualquer rebeldia. Ela via em Bibiana, sua mãe, o retrato do conformismo e sentia em si a dor do destino que poderia ser evitado, mas que exigia uma coragem sobre-humana. As noites eram longas e povoadas de fantasmas. Ana deitava-se na esteira, sentindo o calor abafado e o cheiro da terra seca, enquanto sua mente tecia e destecia pensamentos.
Via os olhos de Pedro, sentia o arrepio quando ele passava perto dela, via a desconfiança dos irmãos, o rosto duro do pai. A balança pendia para um lado e para o outro, um inferno de indecisão. Mas havia uma força crescente dentro dela, uma teimosia que, como as raízes de uma árvore que busca água no deserto, insistia em crescer. O que era aquele sentimento que a puxava para o desconhecido? Era mais do que curiosidade. Era a sede de viver, de sentir-se inteira, de quebrar as correntes invisíveis que a aprisionavam. Pedro missioneiro, com sua presença serena e ao mesmo tempo desafiadora, havia plantado uma semente. Ele não falava muito, mas seus gestos eram claros, suas intenções eram limpas, e em seus olhos havia uma clareza que contrastava com a turvação da sua própria existência. Ele a via, e esse olhar tinha o poder de um raio que fende a escuridão. Ana, acostumada a ser apenas uma figura no cenário, uma extensão da vontade alheia, sentia-se pela primeira vez vista em sua individualidade, em seus anseios mais secretos. A decisão amadureceu em silêncio. Não foi um rompante, mas um lento e doloroso convencimento. Era como se a própria terra a estivesse empurrando para frente, para além das cercas, para fora daquele limite invisível de resignação. Ana sabia que a escolha era um abismo, mas o abismo da inação parecia ainda mais aterrorizante. O que era a vida sem a chance de uma centelha de felicidade, de um momento de verdadeira liberdade? Então ela cedeu, num gesto de coragem que só a alma feminina, em sua mais profunda necessidade, consegue orquestrar. Ana buscou o encontro. Os encontros eram furtivos, à beira do açude, sob a luz tímida da lua ou nas sombras da tarde que se alongava. Cada toque, cada olhar trocado em segredo era uma transgressão, um desafio direto à autoridade paterna e às rígidas normas sociais. Ela sentiu medo, sim, um medo frio que lhe subia pela espinha, mas, estranhamente, uma paz, uma estranha plenitude também a invadia. Aqueles eram os seus momentos, os únicos em que ela se sentia plenamente viva, fora da sombra pesada da estância. Foi nesses encontros roubados, sob o vasto e silencioso céu do Pampa, que a vida se anunciou de forma irreversível. Ana engravidou de Pedro missioneiro. Não foi um descuido, mas o selo de uma decisão consciente, a materialização de um desejo que ousou florescer na aridez. A vida que nascia dentro dela era a prova irrefutável daquele amor proibido, daquele rompimento silencioso com o destino imposto. Um feto pequeno e vulnerável, mas que carregava em si a força de dois mundos, o passado e o futuro, a tradição e a rebeldia. A gravidez era o ponto sem retorno. A travessia do limiar estava completa. Ana havia cruzado a linha entre o mundo da submissão e o mundo da autodeterminação, mesmo que precária e perigosa. A barriga que crescia era um sinal visível da sua escolha, uma marca que não podia ser escondida, uma verdade que em breve seria revelada a todos. O temor era imenso, mas, paradoxalmente, havia também uma estranha força, uma certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ela não estava mais sozinha. A vida que se anunciava era o seu desafio, a sua aventura e talvez a sua única e derradeira esperança de redenção em um mundo que pouco perdoava. O Pampa não perdoa a ousadia. E a vida, que parecia ter acendido uma faísca em Ana, agora se preparava para esmagá-la sob o peso de sua mais cruel verdade. Aquele amor proibido, nascido em segredo, agora trazia consigo o eco da morte e a certeza da desgraça. O barriga de Ana, antes um sinal de uma promessa íntima, de um futuro sonhado em silêncio, começou a denunciar a transgressão. O tempo passava e o corpo dela mudava, sutilmente a princípio, depois de forma inegável. Não havia como esconder a vida que crescia dentro dela, a prova viva de um amor proibido, de um desafio às leis não escritas daquela estância.
Os olhares dos irmãos, antes apenas desconfiados, tornaram-se duros, carregados de julgamento e de uma fúria crescente. Maneco Terra, com sua autoridade incontestável, pressentia a desonra que se abateria sobre sua casa, uma mancha na linhagem que ele prezava acima de tudo. A descoberta foi como um raio em céu sereno, ou talvez como um trovão que Ana já esperava. Eles não precisaram de muitas palavras. O silêncio da casa, que antes era de opressão, tornou-se de condenação. A fúria de Maneco Terra explodiu, não em gritos descontrolados, mas em uma violência fria e calculada, mais aterrorizante que qualquer alarido. Para ele, aquilo era uma afronta direta, uma desobediência imperdoável que manchava o nome da família. Os irmãos de Ana, homens rudes e sem compaixão, agiram com a brutalidade esperada de quem aprendeu a resolver tudo pela força. Aquele amor, tão delicado e proibido, seria agora esmagado sob a bota da vingança e da honra ferida. Pedro missioneiro, o homem dos olhos fundos e da promessa de um mundo outro, foi caçado como um animal. Não lhe deram chance. Os irmãos de Ana, com a fúria em seus corações e a ordem do pai em suas mentes, o encurralaram e o mataram. O vento do Pampa testemunhou o crime, levando consigo o último suspiro de Pedro, a última esperança de Ana. Ele caiu sem um grito, com a dignidade que o caracterizava, e a vida dele se esvaiu na terra que o acolheu por um breve e fatídico tempo. A notícia da morte de Pedro chegou a Ana como um golpe certeiro, um corte profundo que abria um abismo em sua alma. Ela sentiu o mundo desabar ao seu redor, o céu escurecer, e o Pampa, antes um mar de promessas, transformou-se em um mar de lágrimas não choradas. A violência, contudo, não parou ali. O destino do fruto daquele amor proibido seria selado com a mesma crueldade. O bebê de Ana, recém-nascido, ainda frágil e indefeso, foi brutalmente assassinado pela própria família. Aquele pequeno ser inocente que mal havia chegado ao mundo foi silenciado para sempre, um sacrifício imposto em nome da honra e da vergonha. Ana, em seu desespero, tentou lutar, mas seus gritos foram abafados pela força bruta, suas mãos foram amarradas, seus olhos foram forçados a testemunhar a barbárie. O trauma foi indizível, uma ferida que jamais cicatrizaria, uma cicatriz na alma que a acompanharia por toda a vida. Por milagre ou por uma ironia cruel do destino, Ana foi poupada da morte física. Mas a sua vida, como ela a conhecia, havia chegado ao fim. Não havia mais para onde fugir, nem como esconder a marca da desgraça. Em vez do exílio ou da morte, foi-lhe imposto um castigo que seria uma vida de penitência. Ana foi forçada a casar-se com o velho e viúvo capitão Rodrigo Cambará. Ele era um homem de ferro, sem escrúpulos, um senhor de terras e de vontades, cujos olhos eram como brasas acesas, capazes de queimar a alma de quem o ousasse desafiar. Rodrigo era uma figura temida, um homem que não conhecia a doçura nem a compaixão, e que agora seria seu carcereiro em uma nova prisão. O casamento forçado foi um ato de conveniência para a família Terra, uma forma de esconder a desonra sob um nome de peso. Para Ana, foi a travessia de um inferno para outro. Ela foi levada para Santa Fé, uma pequena cidade onde a vida seria diferente da estância, mas não menos sufocante. Santa Fé, com suas casas de taipa e suas ruas poeirentas, tornava-se para Ana um novo cenário de prisão, um lugar onde a sua alma continuaria a carregar o peso do passado, mas agora sob o olhar vigilante de um marido que era mais um carrasco do que um companheiro. Ali, na casa de Rodrigo Cambará, Ana tornou-se a senhora, a patroa, mas sua alma permanecia aprisionada, um pássaro ferido em uma gaiola de ouro. A cidade era um personagem vivo em sua nova agonia,
com seus murmúrios, seus olhares curiosos, suas fofocas que se espalhavam como fogo em campo seco. Cada encontro, cada face desconhecida parecia saber de seu passado, de sua dor, da violência que a havia moldado. As alianças que Ana tentaria fazer seriam sutis, silenciosas, nas frestas de uma vida que ela não havia escolhido. E o conflito, antes externo e brutal, agora se tornaria interno, uma batalha diária pela sobrevivência de sua própria essência. O Pampa não perdoara, e os homens haviam selado o destino de Ana com ferro e fogo. Mas mesmo nas cinzas da desgraça, a vida, teimosa, encontrava um caminho, e na nova prisão, um sopro de futuro ousava brotar, tênue, mas real. A chegada de Ana Terra a Santa Fé, na casa do capitão Rodrigo Cambará, foi como entrar num túmulo de pedra. A cidade, com suas ruas poeirentas e casas de taipa, não era o Pampa aberto, mas uma prisão de outra espécie. Um lugar onde os olhares eram mais afiados que qualquer faca, e o julgamento, sussurrado nas esquinas, pesava mais que o sol do meio-dia. Ela era agora a senhora da casa, um título vazio para uma alma que já havia perdido tudo. Rodrigo, homem de ferro, cujos olhos eram como brasas acesas, capazes de queimar a alma, era seu marido e seu algoz, uma sombra constante que a lembrava da brutalidade que a havia levado até ali. A rotina era de servidão silenciosa, de uma vida imposta, onde a vontade de Ana não tinha voz nem espaço. A casa do capitão era vasta, mas fria. Ana se movia por seus cômodos como um fantasma, os passos quase inaudíveis, a pele pálida, os olhos escuros ainda mais carregados de um sofrimento que ela se recusava a mostrar. Ela cumpria seus deveres de esposa, cuidava da casa, da pouca vida que restara, mas sua alma estava em um exílio profundo, refugiada em um lugar onde ninguém podia alcançá-la. As lembranças de Pedro missioneiro, do amor proibido, do bebê arrancado de seus braços, eram feridas abertas, que o tempo, por mais que tentasse, não conseguia fechar. O silêncio que a cercava na estância, agora era substituído por um silêncio ainda mais cruel. O silêncio da ausência, da perda irremediável. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses. Ana vivia em um estado de torpor, uma existência vazia, onde a única certeza era a dor do passado. Ela não falava muito, e quando falava, as palavras eram secas, sem emoção, como se cada som exigisse um esforço que ela não tinha mais. As pessoas de Santa Fé, curiosas e fofoqueiras, observavam a nova esposa do capitão, tentando decifrar o mistério de seus olhos escuros e de sua quietude. Mas Ana era um livro fechado, suas dores guardadas a 7 chaves. A vida que levava era de reclusão, quase uma penitência silenciosa, imposta não apenas pelo marido, mas por seu próprio luto e vergonha. Foi nesse cenário de desolação que, como um milagre na aridez, um novo propósito começou a se desenhar. Ana, que havia perdido um filho de forma tão cruel, descobriu-se novamente grávida. Desta vez, o filho era de Rodrigo Cambará. A notícia não trouxe alegria, mas um misto de resignação e uma estranha, quase imperceptível, semente de esperança. A gravidez era uma ironia amarga do destino, o fruto de um casamento imposto, de uma união sem amor, mas era vida. E a vida, para Ana, sempre foi uma força teimosa que se recusava a morrer. O nascimento de seu filho foi um divisor de águas. Um menino, pequeno e frágil, que Ana batizou de Pedro. O nome era uma homenagem secreta, uma memória viva do amor que a havia marcado para sempre. Olhar para aquele rosto pequeno, sentir o calor de seu corpo, era como ter um pedaço do paraíso de volta, um elo tênue com o que havia sido arrancado. O choro da criança, o cheiro de leite, a maciez da pele do filho eram sensações que Ana não sentia há muito tempo e que, devagar, muito devagar, começaram a preencher o vazio em seu peito. A partir daquele momento, a vida de Ana ganhou um novo sentido.
uma recompensa parcial por todo o sofrimento. Seu filho se tornou seu único porto seguro, a única razão para continuar, para suportar a existência ao lado de Rodrigo Cambará. Ela o amava com uma intensidade silenciosa, protetora, uma fúria de mãe que se recusava a deixar que a escuridão do mundo tocasse seu pequeno Pedro. As relações se formavam de forma lenta, silenciosa, emocional, e o romance, se houvesse, era apenas sugerido. Nesse caso, não era romance, mas uma devoção maternal que desafiava a aridez de sua realidade. Pedro, o filho, era a sua luz. Ele crescia, e Ana observava cada gesto, cada sorriso, cada pequena descoberta. Era através dele que ela via um pedacinho do futuro, uma chance de redenção para a sua linhagem, um legado que não seria apenas de dor e sofrimento, mas de uma teimosa e silenciosa esperança. O abismo entre os mundos, o da Ana livre e amada e o da Ana aprisionada e ferida, ainda era sentido, mas o filho era a ponte, frágil, mas constante, que a impedia de cair na escuridão total. A dor permanecia, uma sombra constante, mas o amor materno era um escudo, uma fortaleza silenciosa que começava a se erguer nas ruínas de sua vida. Em Santa Fé, a vida seguia, mas para Ana Terra, cada dia era um fio novo na teia de sua existência. O filho, sua única luz, crescia sob a sombra de um pai que era mais tempestade que porto, e a antiga dor, embora adormecida, sempre espreitava, ameaçando ressurgir a qualquer sopro de vento. A vida na casa do capitão Rodrigo Cambará, em Santa Fé, era uma existência de aparências. Ana Terra, a senhora da casa, cumpria seus deveres com a mesma resignação silenciosa que a acompanhava desde a infância. Ela vivia como uma morta-viva, a alma guardada a 7 chaves. Os olhos escuros apenas vislumbrando a luz através da figura do filho, Pedro. O menino, fruto de um casamento imposto, mas batizado com o nome de um amor perdido, tornara-se o centro de seu universo. Ele era seu único consolo, o elo que aprendia a vida, a razão para suportar a presença imponente e muitas vezes cruel de Rodrigo. Os anos se desdobravam. Pedro crescia, um menino forte, de olhos vivos, com a teimosia dos Terra e a bravura dos Cambarás correndo nas veias. Ana o observava com uma devoção silenciosa, tentando protegê-lo das asperezas do mundo e principalmente da influência esmagadora de seu pai. Rodrigo Cambará tinha um orgulho feroz do filho. Via nele a continuação de seu nome, de sua força, de seu poder. E ele o moldava à sua imagem e semelhança. Ensinava-lhe a montar antes mesmo de andar direito, a usar a faca, a atirar, a não mostrar fraqueza, a ser homem naquela terra brutal. Para Rodrigo, Pedro não podia ser macio. Precisava ser duro como o ferro, impiedoso como o pampa. Ana via tudo aquilo com um tormento silencioso. Ela queria um filho diferente, que tivesse um coração mais leve, que conhecesse a ternura, que não fosse um mero reflexo da brutalidade que a havia esmagado. Mas a voz de Rodrigo era lei na casa e na vida do menino. Pedro aprendia as lições do pai com uma avidez natural, e Ana sentia o coração apertar ao ver seu filho se tornar, pouco a pouco, um homem daquela estirpe, marcada pela violência e pela ausência de delicadeza. A tensão entre Ana e Rodrigo, embora raramente explícita em palavras, era um fio invisível que se esticava, pronto para se romper. A batalha era pela alma de Pedro. Além das paredes da casa, a cidade de Santa Fé também respirava seus próprios conflitos. Os Cambarás eram um nome forte, respeitado e temido. As rixas com outras famílias, os conflitos por terras e poder eram uma constante. Ana ouvia os ecos dessas disputas, via os homens saírem armados, sabia dos perigos que rondavam a família e seu medo era por Pedro. Ela não queria que ele se tornasse parte daquele ciclo de violência, de honra manchada por sangue. Os silêncios de Ana se aprofundavam.
carregados agora não apenas de sua própria dor, mas de uma ansiedade crescente pelo futuro do filho. A saúde de Rodrigo Cambará começou a definhar. Um homem de sua têmpera não se dobrava facilmente, mas o tempo, mais cedo ou mais tarde, cobrava seu preço. As febres, a tosse persistente, a fraqueza que se abatia sobre seu corpo antes indomável, eram sinais de um fim que se aproximava. Ana, com sua frieza calculada, cuidava dele, cumpria seu papel de esposa, mas sem afeição. Via no definhar de Rodrigo não uma tragédia, mas o lento desabrochar de uma nova e incerta liberdade para ela e talvez para Pedro. A morte de Rodrigo Cambará não foi um evento simples. Ele se foi como viveu, com a teimosia, a força e a amargura de quem não se entrega facilmente. Seu fim abriu, contudo, uma nova e maior crise. A herança de Rodrigo era grande e seus filhos, os que ele tivera de seus outros casamentos, e agora Pedro, o único de Ana, disputariam cada pedaço de terra, cada gado, cada palmo de poder. A violência inerente ao nome Cambará ressurgia com força total. Pedro, ainda jovem, seria jogado no centro de um furacão familiar, forçado a defender o que era seu por direito, a lutar por seu lugar. Ana se viu diante de um dilema esmagador. Ela havia sofrido o suficiente, havia se resignado por anos, mas agora seu filho estava em perigo. Ele precisaria de sua força, de sua sabedoria, de sua proteção. Ela deveria deixá-lo seguir o caminho da violência de seu pai e irmãos Cambarás, tornando-se mais um homem bruto daquele clã? Ou ela deveria, finalmente, encontrar a coragem para intervir, para guiar Pedro para um caminho diferente, para protegê-lo das garras de uma herança sangrenta? A velha dor da perda de seu primeiro Pedro, o missioneiro, ecoava, reforçando sua urgência em proteger este. A decisão não era apenas sobre Pedro, era sobre ela mesma, sobre o legado de sua própria resiliência e sobre a chance de, finalmente, reescrever um pedaço de seu destino, não mais como vítima, mas como guardiã de um futuro mais humano. O luto da casa era apenas um eco para a tempestade que Ana Terra sentia em seu peito. Rodrigo Cambará jazia morto, mas seu legado, feito de terra e de sangue, erguia-se como um novo gigante. E no centro dessa batalha estava Pedro, seu filho, a quem ela jurara proteger. Era a hora de a mulher antes calada finalmente decidir o destino de seu próprio sangue. A morte de Rodrigo Cambará não trouxe a paz esperada, mas aprofundou as fissuras na já tumultuada vida de Ana Terra. Ele se fora como viveu, com a teimosia, a força e a amargura de quem não se entrega facilmente, e sua partida deixou um vazio preenchido por novas disputas. A casa, antes sob a férrea disciplina do capitão, tornara-se um campo minado de ambições. Os filhos de Rodrigo, de casamentos anteriores, homens já feitos, de olhar duro e de poucas palavras, ergueram-se para reivindicar a herança. E no meio deles estava Pedro, o filho de Ana, o único que carregava o sangue daquela mulher resiliente, mas também o peso do sobrenome Cambará. Ele era jovem, ainda por se moldar, mas a ferocidade de seus meio-irmãos o forçava a uma maturidade precoce. Ana observava tudo com um misto de dor e de uma frieza calculada. Ela via a avidez nos olhos dos Cambarás mais velhos, o desejo de esmagar o caçula, de deixá-lo com as sobras. E via em Pedro a inocência, a inexperiência, mas também a centelha da mesma teimosia que corria em suas próprias veias. Seu filho, seu único refúgio, estava agora exposto a um perigo ainda maior do que a própria morte do pai. A luta pela herança não era apenas por terras e gado, era uma luta pela dignidade, pelo futuro de Pedro, pela sua própria redenção como mãe. O Pampa, lá fora, continuava sua dança indiferente, o vento varrendo as planícies, as nuvens a se moverem no céu vasto. Mas para Ana, o mundo se encolhera ao redor daquela casa, daquela família em pé de guerra. As noites eram ainda mais longas e povoadas de angústias.
Ela revivia o passado, a morte de Pedro Missioneiro, o assassinato brutal de seu primeiro filho. Aqueles fantasmas a perseguiam, sussurrando sobre a dor da perda e a impotência. Mas agora, a impotência não era uma opção. O destino de Pedro, seu Pedro, estava em suas mãos. O dilema era excruciante. Deixar Pedro se tornar mais um cambará, mergulhado na violência e na disputa, arriscando sua vida em cada passo? Ou intervir, mesmo que isso significasse erguer-se contra um mundo de homens e suas regras brutais? A voz da prudência, que a havia acompanhado por toda a vida, agora parecia fraca diante de um imperativo maior: o amor de mãe. Ela não podia permitir que a história se repetisse, que a inocência de seu filho fosse esmagada como a de seu primeiro. Foi então que a decisão se cristalizou, não como um trovão, mas como a calmaria que precede a tempestade, ou a força inabalável de um rio que encontra seu leito. Não houve gritos nem lágrimas para marcar o momento. A decisão de Ana foi silenciosa, mas monumental, forjada na dor e na determinação. Ela não seria mais a mulher submissa, a sombra de Bibiana, a resignada esposa de Rodrigo. Por Pedro, ela se levantaria. A transformação não foi externa, mas profunda em sua alma. Ela não tinha o poder da força bruta, mas possuía a inteligência da terra, a astúcia de quem aprendeu a sobreviver em meio à desolação. Ana chamou os outros herdeiros, os filhos de Rodrigo Cambará. Ela falou com uma calma que surpreendeu a todos, com uma voz baixa, mas firme, que carregava o peso de sua própria história e a força de sua dor contida. Não lhes ofereceu briga, mas uma solução, uma partilha que, embora dolorosa, evitaria um derramamento de sangue que já se pressentia. Ela usou sua sabedoria, sua percepção das fraquezas e ambições de cada um, tecendo uma proposta que, para surpresa geral, começou a ser considerada. Os homens, acostumados à força, foram desarmados pela serenidade inabalável de Ana, pela sua lógica de mulher que já havia visto e sofrido o suficiente para não temer mais nada. O clímax não foi uma batalha campal, mas um duelo de vontades, onde a força de Ana se manifestou na sua capacidade de negociar, de impor sua presença sem levantar a voz. Pode ter sido um gesto silencioso, um pedido de perdão implícito por um passado que ela não podia mudar, ou uma revelação de sua própria força interior que ninguém esperava. Ela não lutava por poder, mas por paz, pela chance de seu filho crescer sem o peso excessivo da violência ancestral. No fim, a divisão da herança foi acordada. Pedro teria sua parte, protegido pela intervenção de sua mãe. O público, ao ouvir essa história, deveria sentir um nó na garganta, um suspiro de alívio, talvez até uma lágrima silenciosa. Aquele momento marcou a virada de um ciclo emocional para Ana Terra. Ela havia, finalmente, agido, havia se erguido. Não apenas sobrevivera, mas lutara pelo futuro de seu filho, tornando-se não mais uma vítima, mas a guardiã silenciosa de um legado que ela própria ajudaria a moldar de uma nova forma. A vida de Pedro agora seria diferente, e a de Ana também. O Pampa, testemunha de tantas tragédias, agora via o lento renascer de uma alma. Ana Terra, que antes fora quebrada e silenciada, começava a tecer os fios de uma nova vida. Não era o fim da dor, mas o início de uma resiliência forjada no fogo, e em cada um dos seus dias, a presença do filho era o cimento que solidificava a sua nova existência. Após a turbulenta resolução da herança de Rodrigo Cambará, a vida em Santa Fé encontrou uma espécie de paz forçada. A decisão de Ana, surpreendente para muitos, havia evitado um derramamento de sangue e consolidado a posição de Pedro. Ele tinha sua parte, seu direito, e Ana, com sua inteligência e sua nova postura, assegurava que isso fosse respeitado. A casa do capitão, que antes ressoava com a autoridade esmagadora de Rodrigo, agora tinha um novo silêncio, mais sereno,
preenchido pela presença discreta e vigilante de Ana. Não era a alegria exuberante, mas uma calma forjada na superação. Ana não era mais a mesma mulher. A série de tragédias e a necessidade de proteger seu filho a haviam transformado profundamente. Seus olhos escuros, embora ainda carregados de memórias, agora possuíam uma profundidade, uma sabedoria que a vida e o sofrimento haviam esculpido. Ela havia aprendido a navegar pelas complexidades do mundo dos homens, a usar a sua mente onde a força física não podia alcançar. Sua voz, antes quase inaudível, ganhara um tom de autoridade serena, uma quietude que impunha respeito onde antes havia apenas submissão. As pessoas de Santa Fé, que a haviam observado com curiosidade e julgamento, agora a viam com um misto de admiração e receio. Ana Terra era uma força a ser reconhecida. Seu foco principal era Pedro. Ele crescia sob a égide do sobrenome Cambará, mas Ana se esforçava para incutir nele valores que iam além da brutalidade e da disputa. Ela o ensinava a ler, a escrever, a pensar, a ver o mundo com outros olhos, para além da lida e da violência do campo. Tentava temperar a herança impetuosa de Rodrigo com a sensibilidade que ela mesma havia cultivado em seu próprio mundo interior. Pedro era um menino esperto, e em seus olhos Ana via lampejos de uma curiosidade que a lembrava do seu primeiro amor, aquele Pedro missioneiro que viveria eternamente em sua memória e em seu coração. A relação entre Ana e Pedro era a mais pura e verdadeira em sua vida. Eles tinham uma ligação profunda, forjada na dor e na esperança. Pedro, sem saber de toda a extensão do sacrifício de sua mãe, sentia-se seguro em sua presença, protegido por aquela mulher silenciosa e forte. Ana dedicava-se ao filho com uma devoção que preenchia o vazio deixado por tantas perdas. Era através dele que ela encontrava seu propósito, que reconstruía seu próprio sentido de existir. A cada sorriso do menino, a cada nova palavra que ele aprendia, Ana sentia um bálsamo em suas feridas, uma recompensa silenciosa por sua jornada de sofrimento. Mesmo em meio à nova estabilidade, o Pampa e suas realidades continuavam a ser uma presença constante. As estações passavam, o calor do verão dava lugar aos invernos rigorosos, e a vida na fronteira exigia constante vigilância. Ana, no entanto, já não era mais uma vítima passiva dos elementos ou das circunstâncias. Ela compreendia a terra de uma nova forma, a aceitava, mas também a desafiava com sua própria vontade. Sua mente aguçada administrava os bens de Pedro, garantindo que sua herança fosse bem cuidada e prosperasse, algo que o próprio Rodrigo teria orgulho de ver. A transformação de Ana não era apenas sobre sobreviver, mas sobre construir. Ela estava erguendo um futuro para Pedro, um futuro que, ela esperava, seria diferente daquele que ela fora forçada a viver. Em cada decisão, em cada ato, Ana Terra não apenas cuidava de seu filho, ela tecia um novo legado para si mesma, um legado de força silenciosa, de resiliência inquebrantável. Sua vida em Santa Fé era a prova de que, mesmo após a maior das tempestades, era possível encontrar um porto, e mesmo nas ruínas, a esperança podia florescer se houvesse uma alma disposta a regá-la. O Pampa, que um dia fora cenário de sua dor mais profunda, agora via Ana Terra erguer-se, não como uma vencedora triunfante, mas como a alma resiliente que trazia em si a sabedoria das perdas e a força de um amor inabalável. Ela havia retornado de seu inferno particular, não com ouro, mas com o elixir mais precioso, a capacidade de viver e amar, mesmo em meio a cicatrizes, tecendo um futuro sob o mesmo céu imenso que testemunhara suas tragédias. Os anos se sucederam, como as águas dos rios que correm incessantes, levando e trazendo a vida, mas deixando suas marcas nas pedras. Em Santa Fé, Ana Terra consolidou-se como uma figura de respeito.
uma mulher de poucas palavras, mas de grande força. Ela administrava os bens de Pedro com uma inteligência que muitos homens daquela região não possuíam, e sua propriedade prosperava sob seu olhar atento e cuidadoso. Não era mais a jovem submissa da estância da picada, nem a esposa resignada do capitão Rodrigo. Era a senhora Ana Terra, uma matriarca forjada na dor, cujas decisões eram ponderadas e suas vontades uma lei silenciosa. Pedro, o filho, crescia sob o amparo e a vigilância constante de Ana. Ele herdara a força dos cambarás, mas sua mãe, com sua presença serena e suas lições sutis, o impedia de mergulhar completamente na brutalidade do mundo que o cercava. Ana o ensinava não apenas a lidar com o gado e a terra, mas a observar as estrelas, a ouvir o vento, a compreender que nem tudo era força bruta e posse. Ela tentava plantar nele a semente de uma humanidade que ela havia encontrado a duras penas, uma sabedoria que a fizera sobreviver. Ele era seu bálsamo, a sua razão de viver, a sua esperança de que algo bom pudesse finalmente brotar do árido chão de sua existência. Ainda que a vida tivesse encontrado uma nova estabilidade, as cicatrizes permaneciam. Ana Terra jamais esqueceu o primeiro Pedro, seu amor proibido e o filho que lhe foi cruelmente arrancado. Aquelas memórias eram como sombras, presenças constantes que a acompanhavam em suas noites de insônia, em seus momentos de solidão. Ela não falava delas, não as compartilhava, mas carregava-as em seus olhos escuros, que pareciam abrigar toda a melancolia do pampa em um dia de chuva. Era o preço de sua jornada, a lembrança de que a felicidade plena lhe fora negada, mas a resiliência a havia tornado inquebrável. Sua solidão era uma companheira constante, uma solitude forjada nas provações. Ana era respeitada, sim, mas distante. Ninguém jamais a conheceu de verdade, em sua plenitude, em seus anseios mais íntimos, pois ela havia se fechado para proteger o que restava de sua alma. As mulheres da cidade a admiravam por sua força, os homens a respeitavam por sua inteligência nos negócios e sua postura inabalável. Mas a verdade mais profunda de Ana Terra, seus medos, seus sonhos perdidos, seus amores silenciados, permaneciam um mistério, guardados no fundo de seu ser como pedras preciosas escondidas na terra. O retorno de Ana com o elixir não foi a cura de todas as dores, mas a capacidade de transformar a tragédia em força. Ela havia trazido de sua jornada ao submundo a perda, o casamento forçado, a sabedoria da sobrevivência e a chama da maternidade que se tornou seu novo propósito. Essa sabedoria, essa calma que ela irradiava, era o seu verdadeiro tesouro, o legado silencioso que ela deixava não apenas para Pedro, mas para todos que a observavam. Ela era a prova viva de que o espírito humano pode resistir às maiores adversidades. A vida de Ana Terra continuava a se desdobrar sob o vasto céu do Pampa, agora como uma estrada sem fim, onde cada passo, cada ano que passava, adicionava uma nova camada à sua complexidade. Ela era uma figura lendária, uma mulher que havia desafiado o destino, moldando-o à sua própria maneira, mesmo que com sacrifícios indizíveis. Seu novo status quo não era de final feliz, mas de uma paz conquistada, de um propósito silencioso. E ao seu lado, Pedro, crescendo, era a materialização de sua esperança, o elo entre um passado de dor e um futuro que ela, à sua maneira, ajudara a construir. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo nesse Brasil lindo de meu Deus. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu gostei e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima história. Que seu dia seja abençoado. Muito obrigado por assistir e fique com Deus.